2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Nós vamos passar para a leitura. Capítulo 6, versículo 1. E diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu, com todo o povo que tinha consigo, para Baalaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu a Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi a fez a levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros e cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingindo de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou o seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe amara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul,
não teve filhos até o dia da sua morte. Nós vemos aqui dessa passagem, irmãos, que Davi ele já estava consolidando no governo de Israel, e as coisas passadas elas estavam ficando para trás, e então ele estava procurando se preservar e perseverando sempre em seguir ao Senhor com todas as suas forças. Nós vemos que Davi ele ajuntou de todos os escolhidos de Israel, lá do versículo 1, 30.000 homens para ir a Abalaim de Judá, com a intenção de levar dali a arca de Deus, pela qual, através da arca, se invocava o nome de Deus. Então ele estava levando para a cidade onde seria a sede de seu governo, e também o lugar do templo, onde ele pretendia construir, a cidade de Jerusalém. No entanto, a construção do templo, ela somente foi executada por quem? Por Salomão. Até aqui, estava tudo muito bem. Davi ele estava feliz porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, a coisa que deveria ser feita há muito tempo, levar a arca para a cidade de Jerusalém. Davi, nós encontramos da atitude dele, ao lermos, que ele estava certo nesse propósito dele, de levar a arca até aquela cidade. Só que ele tomou uma atitude, e essa atitude foi a errada. Ele estava certo no propósito, mas mesmo certo no propósito, ele tomou uma atitude errada. Nós vemos que ele teve uma intenção boa de levar a arca, mas a forma como ele levou a arca estava errada. E o preço disso foi caro, como nós lemos. Aqui nessa história, em que Davi queria trazer a arca ao Senhor para Jerusalém, havia uma regra e instruções a serem seguidas. Davi, nós sabemos que ele estava no início do seu reinado, e seu objetivo era restaurar o culto e desenvolver a vida religiosa no povo, naquele povo de Israel. Só que, como nós sabemos, e como também sabia Davi, ele não poderia mover a arca de qualquer modo como ele fez. A arca não deveria ter sido levada para a cidade da maneira como ele começou. Na imaginação de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e também benquisto pelo povo, principalmente por aqueles que tinham consigo, aqueles 30.000, nós vemos que ele tinha esse objetivo de retirar a arca para a cidade de Balaim de Judá. Ela estava na casa de Abinadab, já fazia quase 100 anos, então ele queria levá-la para cima, como nós vemos, para Jerusalém. Nós também encontramos a arca de Deus como uma prefiguração, como uma representação, do versículo 2. A arca de Deus era através dela que se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor que se assenta entre os querubins. Então ela representava e tipificava quem? A Jesus Cristo, porque era através dela que tinha mediação entre Deus e os homens. E lá em Timóteo nós sabemos que hoje há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só que Davi, ele usa carros novos, como nós vemos no final do versículo 3. Guiavam o carro novo. Então nós vemos que a intenção era boa, mas era uma imitação do mundo. Somente os levitas, eles tinham a responsabilidade de levar a arca. E eles somente também podiam tocar nos varais da arca. Em Êxodo capítulo 25, versículo 14, nós temos essa instrução. E todo aquele povo tinha, os levitas tinham a instrução. E a instrução era, e colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Então eles não podiam tocar. Em Números capítulo 4, versículo 15, também uma outra instrução a respeito,
que dizia: havendo o santuário e todos os havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. A consequência era essa. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Nós vemos que Davi, ele imitou essa atitude de colocar a arca sobre carros novos do povo filisteu. Quando os filisteus devolveram a arca a Israel, por quê? Porque quando eles levaram a arca, eles tiveram um grande problema com ela lá. O Senhor trouxe vários problemas para aquele povo. Eles sofreram com várias pestes, desgraças, então eles resolveram devolver a arca e devolver a arca em carros novos, em bois. E não era dessa forma que deveria a arca ser levada. Então nós vemos que o resultado daquele transporte que foi feito pelo filisteu trouxe uma tragédia para aquele povo. E da mesma forma, esse mesmo transporte que os filisteus usavam, que foi usado por Davi, também trouxe uma tragédia. Nós vemos que enquanto levava-se a arca, havia uma pedra no caminho, que era uma pedra de tropeço. E o que aconteceu? Os bois tropeçaram nela. E instintivamente, Uzá, ele segurou a arca, colocando a sua mão para nela proteger. E o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? A morte dele. Deus o feriu por causa da irreverência. Davi, ele muito se entristeceu, e aquilo foi demais para ele. E ele mesmo exclamou, lá no versículo 9, como virá a mim a arca do Senhor? Indignado com aquela situação, como então virá essa arca a mim? Só que nós vemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele não ficou prostrado por causa dessa situação. Ao contrário, o que ele fez? Ele levantou-se, ergueu e buscou o Senhor. Buscou resposta no Senhor. Então nós vemos que a arca, ela ficou provisoriamente na casa de Obed-edom, que era um levita, que era da família de Corá, né, que era clã de Coate, que era aquela família que nós lemos que foi autorizada para cuidar da arca da aliança. E aquela casa foi abençoada por causa da arca. Então, avisaram Davi sobre aquelas bênçãos que a arca havia trazido naquela casa. E então Davi, movido com alegria, ele resolveu tomar uma atitude. Só que a atitude que ele tomou desta vez foi a certa. Ele passou a seguir as instruções de Deus. Então ele transportou a arca da casa de Obed-edom até a cidade dele. Então nós devemos reparar que a arca da aliança para Obed-edom, ela representou bênçãos e não maldição. Por quê? Porque havia naquela casa temor. Mas para Uzá, o que ela significou? Morte. Por quê? Porque houve irreverência. Eles agora, depois que Davi foi avisado e passou a transportar a arca, eles já não estavam mais usando carros novos, como fizeram os filisteus. Como eles estavam transportando? Nos ombros dos sacerdotes, que era a ordem, do versículo 13 ao versículo 14. E sucedeu-se que quando os levavam à arca do Senhor, eles tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de um éfode de linho. Então nós vemos que depois dos primeiros 6 passos, eles pararam e sacrificaram, e depois eles viam que estava indo tudo bem, então eles continuaram e prosseguiram até o final. E para tomar parte desse cerimonial, Davi, ele não usou roupas normais. Ele não podia nem usar roupas sacerdotais, e muito menos trajes civis, nem os reais. Perdão, ele usou as roupas sacerdotais, mas não trajes civis nem reais. Por quê?
porque se ele fizesse isso, representaria irreverência e profanação. E nós vemos que Davi também, na sua euforia, porque estava dando tudo certo, ele fez subir a arca com júbilo e ao som das trombetas. E então ele saltava, ele dançava na presença do Senhor de forma tão frenética, porque estava dando certo, que aquelas roupas dele esvoaçavam, né, e partes desnudas do seu corpo apareciam aos olhos das servas. Então a sua esposa Mical, ela passou a desprezar Davi no seu coração por causa daquilo. Só que nós vemos que a palavra de Deus diz lá no final que Mical, a filha de Saul, ela não teve filhos até o dia da sua morte. E isso foi um problema. Só que nós vamos começar a tratar de maneira profunda algumas lições que permaneceram para nós e principalmente que nós devemos observar nessa passagem. Primeiro, nós devemos ver e reter isso em nossas vidas, em nosso coração, que aquele que matou Uzá, que foi Deus, ele o matou por qual motivo? Pela irreverência, por ele ter tocado a arca, por ele não ter seguido as instruções de Deus, por ele não ter seguido as ordenanças. Diante disso, nós vemos que Deus, ele é um Deus zeloso das ordenanças. É um Deus santo que consome pecadores que dele se aproximam de forma inadvertida. É muito sério isso. Naum, capítulo 1, versículo 2, nós temos a confirmação disso. O Senhor Deus é um Deus zeloso e vingador. Então, aquele que se aproxima de Deus de maneira inadvertida e que não observa as suas ordenanças, terá as consequências, assim como teve Uzá. É verdade, irmãos, que nas épocas que nós lemos isso, as coisas eram diferentes, só que nós devemos saber que as verdades ensinadas pela inspiração do Espírito Santo para nos corrigir, elas são usadas para o nosso bem, para que nós não repitamos os mesmos erros que foram cometidos naquela época. Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Roma: porque tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa aos irmãos de Corinto: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para o quê? Para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Então nós, diante disso, nós podemos tirar como lição e trazer para nós hoje, principalmente para dentro da igreja, porque a igreja, como aquele lugar que Deus instituiu, ela é um lugar para publicamente ajuntar aqueles que são dele para o adorar. A igreja, por ser o seu corpo, como nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses capítulo 1, versículo 18, e ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então nós vemos que a igreja, ela sendo visível, ela é pública, ela é presente, ela não é em figura, mas ela é em verdade. Então, se Deus revela seu corpo pela igreja, os que estão em Cristo estão nela para quê? Para o adorar. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ir à igreja, irmãos, é uma oportunidade especial para o povo de Deus, para o adorar em verdade. E não deve, preste bastante atenção agora, não deve a igreja imitar os métodos do mundo, nem usá-los como ferramentas, pois não dará certo. Porque foi isso que aconteceu lá atrás.
e é no relato que nós lemos, quando nós colocamos os métodos do mundo dentro do sagrado, quando nós usamos as ferramentas do mundo dentro da igreja, não dá certo. Disse um pregador: é justamente a firmeza na crença e na prática da doutrina que nós identificamos uma igreja verdadeira. Não há como saber quem de bom grado recebeu a palavra de Deus, senão através das suas práticas com as doutrinas dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então nós não conseguimos saber quem realmente recebeu a palavra, se não for através das práticas com as doutrinas. O propósito pela qual o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso não era o de aconselhar o afrouxamento nas doutrinas e desfazer as diferenças que existem entre doutrinas e doutrinas. Eles tinham aprendido em verdade. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo: para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina. O mesmo apóstolo aconselhou aos irmãos de Tessalônica quanto ao reter o que tinham aprendido a respeito da verdade. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo falou: olha, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então nós vemos que não é conselho bíblico nós concordarmos com aqueles que têm modos diferentes do que a Bíblia nos ensina. Trazer as ferramentas daqueles que têm um modo diferente, diverso do que a Bíblia nos traz. Romanos capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo diz aos irmãos: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. O ministrante da verdade, ele vai ensinar com firmeza tudo o que Cristo mandou. E essa prática, ao contrário dos desígnios dos falsos que adornam a mensagem, fará com que os que os ouvem não sejam levados por toda a roda de vento de doutrina. Cristo e os apóstolos, eles não tinham receio de dizer a verdade aos que não praticavam a verdade. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz aos irmãos da Galácia: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, como nós sabemos, nos últimos tempos, e creio que nós já estamos vivenciando isso hoje, vem muitos falsos que têm demonstrado aparência de piedade, pessoas que vão pregar o Evangelho, que estão pregando o Evangelho, pessoas que estão carregando suas Bíblias, pessoas que estão praticando obras evangelísticas e sociais até melhores do que nós, verdadeiros cristãos. Alguns estão cuidando de estar fazendo um negócio a Deus, mas a verdade é que toda essa adoração ela é vista por Deus como desobediência. É vista por Deus como iniquidade, como vaidade, como abominação, como cansaço e como maldade. O Senhor mesmo tratou disso por meio do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 11, o Senhor disse: olha, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Versículo 13 e versículo 14, ele continuou dizendo: olha, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, as convocações nas assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansada de a sofrer. Então, como nós vemos, toda essa adoração que traz adornamentos segundo o mundo, segundo a intenção do homem
que acha estar fazendo o correto, como eles achavam lá atrás, nada mais é do que tristeza para Deus. Não é assim, irmãos. O Senhor diz: olha, eu não quero nada disso. Vocês têm nas mãos as instruções. Siga-as, devore essas instruções, não se apartem delas, porque elas indicam de forma clara e de forma precisa tudo o que me agrada. Também é verdade que mesmo a obediência às ordenanças não salva. Sabe aquela pessoa que cumpre à risca a doutrina, e uma doutrina verdadeira? Isso também não salva. Isso também muitas vezes não agrada a Deus. Somente elas não agradam ao Senhor. Assim como Davi agiu após seu erro em obediência à lei, quando o avisaram das bênçãos, qual foi a atitude de Davi? Com alegria. E agora, seguindo as instruções de Deus, passou a transportar a arca até a sua cidade, com alegria. Então, nós não somente encontramos a lei sendo cumprida aqui, mas também a alegria do homem que era segundo o coração de Deus em as obedecer. Zelar por doutrina, mesmo as mais rígidas, irmãos, é fácil. Por quê? Porque os religiosos faziam, os fariseus faziam, e eles acreditavam que estavam agradando a Deus. Mas a adoração aceitável a Deus é aquela que provém de um coração sincero, preparado pelo Espírito e estabelecido e principalmente fundamentado na verdade. Provérbios capítulo 23, versículo 26, nós temos essa instrução: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Além do Senhor requerer de nós que observemos os seus caminhos, as suas ordenanças, Ele quer o nosso coração, a sinceridade do nosso coração, a alegria do nosso coração em servi-lo. Josué capítulo 24, versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Ponderou um pastor ao discorrer que na adoração, quando nós fazemos o que nós sentimos em primeiro lugar e não observamos a palavra, nós insultamos a Deus, porque foi Ele quem nos deu a sua palavra para nos dirigirmos até Ele. Deus, irmãos, nós temos que ter a certeza disso, que Ele não nos dá em nenhum momento carta branca para nos dirigirmos a Ele da maneira como nós bem queremos. João capítulo 4, versículo 24, a maneira que Ele quer de nós é: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não é de qualquer forma. Atos capítulo 17, versículo 11, palavra anunciada pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Bereia. Nós vemos que esses irmãos, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Qual era a atitude deles? Porque eles, de bom grado, eles recebiam a palavra e examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim mesmo. Buscava seguir as instruções. Então nós vemos que ações espontâneas não têm lugar na adoração verdadeira. A adoração verdadeira, ela anda bem quando a mente está centralizada naquilo que é racional, quando nós colocamos a nossa mente naquilo que é o certo. O apóstolo Pedro disse, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. O racional dirigido pela palavra de Deus nunca insultará a Deus.
Importa a Deus que a obediência a Ele seja feita somente conforme o seu mandar. Isaías capítulo 8, versículo 20, disse o profeta: a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, se a lei é o testemunho, não falarem segundo esta palavra, isto é, a verdade, é porque não há luz nelas. Qualquer outra maneira de servir, de adorar a Deus, que não descrito e observado na Bíblia, é imprudência. E nós vimos que foi imprudência deles ao levarem a arca da forma como eles bem entendiam. Quando nós participamos em obediência fiel, nós estamos nos submetendo à maneira, à doutrina, à prática que Deus estabeleceu, que Deus instituiu, que Deus designou, que Deus organizou e que Deus autorizou a igreja. Homem nenhum, e aqui nós queremos fazer um adendo, nem mesmo o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, teve a liberdade de inventar, de modificar ou de melhorar ordenanças e ensinamentos bíblicos. Nós somente temos a responsabilidade de fazer o quê? De obedecer o que foi mandado, em espírito e em verdade. Nós não necessitamos de métodos, de forma, seja lá o que for, para adorarmos a Deus. Ele não quer isso de nós. Quando nós começamos a inventar, quando nós começamos a modificar, ou a tentar melhorar a nossa forma de adoração, para além do que as Escrituras ensinam, nós caímos no erro como Davi, ou como Israel, quando oferecia jejum a Deus, e jejum que não agradou, lá em Zacarias capítulo 7, nós não vamos lá, e a consequência daquilo foi a ira do Senhor dos Exércitos sobre eles. A terra deles, no final das contas, foi assolada, e toda aquela nação foi espalhada por todas as nações. E nós podemos tirar, por exemplo, como exemplo, alguns acontecidos na história. E a pergunta que nós fazemos é: que métodos foram empregados por Josué para conquistar a cidade de Jericó? Obediência. Deus não precisou de técnicas, Deus não precisou de táticas modernas, nem do Egito, nem de nações vizinhas, para dar ao exército de Israel essa grande vitória. Deus apenas exigiu obediência. Pela obediência à sua palavra, Deus entregou a eles um método inédito que eles, aplicado por qualquer pessoa nesse planeta, nunca irá derrubar muralha nenhuma. Quais métodos os discípulos usaram para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na igreja de Romanos, na igreja dos judeus, que eles tinham acabado de crucificar o Messias? Eles não usaram métodos e técnicas nenhuma, irmãos. Só que no mundo inteiro se ouviu: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Atos 17, 6. Nós, se formos igualmente obedientes a Deus e a sua palavra como foram os primeiros cristãos, nós também temos a chance de transformar a nossa geração através da obediência. Quais os métodos que foi usado por Moisés para tirar do Egito o povo de Israel e conduzir para Canaã? Primeiro que Moisés não tinha método nenhum, ele não queria ir. Ele falou: quem sou eu para ir? Não sei nem o que eu vou falar, sou pesado de língua. Tudo foi entregue por Deus, ele somente tinha que fazer o quê? Obedecer e seguir a palavra de Deus. E Deus sempre deu a eles uma saída. Todas as vezes que eles obedeciam, eles prosperavam, eles eram exitosos. Quando não, vinha sempre o quê? Perseguições. O tabernáculo do templo e os utensílios do templo foram os homens que desenharam, que deram as medidas, ou foi o próprio Deus que entregou o modelo, foi o próprio Deus que fez o desenho, foi o próprio Deus que fez os planos. Êxodo 25 e 9, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os meus pertences, assim mesmo o fareis. Ao homem compete apenas o quê? Obedecer, seguir as instruções.
Spurgeon, certa vez, ponderou: é triste vermos que coisas ruins têm tomado lugar no sagrado. Quantos homens ímpios estão sendo instruídos a fim de entrarem no ministério? E quão temível é o fato de que mãos estão sendo impostas sobre homens não convertidos, e que entre as mais esclarecidas igrejas há frouxidão no que se refere à doutrina, no que se refere à disciplina. É triste tudo isso, irmãos. Nós temos que entender que aqueles que querem a bênção do Senhor nas suas vidas e ministérios, eles não vão procurar a sua maldição, como procuraram lá atrás. Pelo contrário, nós vamos procurar sempre fazer a vontade de Deus, tudo ao agrado dele. E nós sabemos que para agradar ao Senhor é necessário conhecer a sua natureza soberana. A natureza de Deus que faz o quê? Beneficência, mas ao mesmo tempo ele traz juízo e justiça sobre a terra. Esse conhecimento nós somente conseguimos quando nós temos firmeza no livro da lei. E principalmente quando nós temos em nossa boca e em nosso coração. Somente pela meditação sobre esse livro, dia e noite, é que nós podemos ter o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo conforme a quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Depois que a instrução foi seguida, e com alegria de coração, quando eles levavam a arca, qual foi a consequência disso? Foi bênção, irmãos. O povo se alegrou, o povo sentou para comer, e foi feita aquela divisão toda de comida, e se ouvia músicas, porque o Senhor estava abençoando aquele caminho. E nós vemos que quando nós meditamos nele dia e noite, quando nós tomamos cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito aqui, conforme o que Deus nos manda, os nossos caminhos são prósperos e nós somos sempre bem-sucedidos. Salmos 1, 2, versículo 2, nós vemos: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Daniel capítulo 11, versículo 32, e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Maldição, aqueles que violavam a aliança. Mas ao povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e farás proezas, bênçãos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, para nós finalizarmos, o apóstolo Paulo deu a instrução a Timóteo, e ele disse a respeito das Escrituras: toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, se nós usarmos de outro ensinamento, acrescentando pessoas, acrescentando objetos, acrescentando esperanças ou obra qualquer, além do que a Bíblia nos ensina, nós estamos desprezando a salvação que Deus nos deu, e assim estamos ainda em nosso pecado e sem esperança, porque as consequências vêm. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Obrigado. Boa semana a todos nós.